Então, pessoal, conforme nós combinamos, eu tô gravando aqui para vocês um tutorial do Google Formulário, onde nós podemos utilizar como opção de envio das nossas atividades para os nossos alunos. E assim a gente tem uma devolutiva mais rápida deles, mais imediata. Primeira coisa que a gente tem que fazer é estar logado no nosso e-mail institucional do Google, que é o @prof.educacau.sp.gov.br. Então, eu tô logada aqui no meu e-mail institucional, tô na página do Google inicial aqui. Do ladinho direito, eu tenho esses ícones aqui. Eu clicando nele, vai aparecer os aplicativos do Google disponíveis. Entre eles, o Google Sala de Aula, o nosso e-mail. Aqui embaixo, eu vou achar o formulário, que é o que a gente vai utilizar. Vou clicar no formulário. Dá para vocês perceberem que aqui já tem os formulários que eu já fiz. A nossa AP, que eu fiz o gabarito, o nosso provão, alguns formulários que os professores me adicionaram. Dá para você adicionar um professor como colaborador do seu formulário, para ele também participar com você junto do formulário. Eu vou explicar para vocês. Então, vamos começar do zero. Eu vou clicar aqui em maisinho, em branco. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar um título no nosso formulário. Vou colocar, tá em maiúsculo, atividade, por exemplo, e colocar a matéria de vocês. Educação física, eu vou colocar a data. Como vocês me enviam semanalmente atividades, eu vou colocar da semana. Na descrição do formulário, vocês colocam o nome de vocês e pode colocar o nome do outro professor que estiver te ajudando, se no caso ele estiver te ajudando. Vou clicar aqui no título e vem aqui do lado esquerdo, clico formulário sem título, e automaticamente o título vem para cá também. Lembrando que tudo que você for fazendo, ele vai sendo salvo automaticamente e vai estar disponível para você lá nos seus formulários. Naquele iconezinho, formulários, vai estar disponível. Então, se sua aba fechar, seu computador desligar de repente, o notebook acabar a bateria, tudo que você tiver feito até aquele momento vai estar salvo. Você não precisa salvar, vai estar salvo automaticamente. A primeira coisa que nós vamos colocar na nossa pergunta será o nome do aluno, para ele se identificar. Então, eu coloco o nome completo. Venho aqui, seleciono como uma resposta curta, que vai ser uma linha só que ele vai escrever o nome dele. E venho aqui e seleciono como obrigatório. Eu selecionando como obrigatório, o aluno não vai conseguir me enviar esse formulário sem ele responder essa questão. Então, todas as minhas questões eu vou colocar como obrigatória, para ele não pular nenhuma. Então, ele só vai conseguir me devolver, me enviar esse formulário se todas estiverem respondidas. Vamos para a próxima. Como que eu vou para a próxima? Eu venho no maisinho aqui do lado direito, adicionar pergunta. Clico. Nós vamos falar para ele selecionar agora o ano turma dele. Vamos dizer que eu tô fazendo com o nosso 8º ano, lá da escola. Nós temos 3 oitavos. Então, eu venho aqui na direita e vou selecionar caixa de seleção. E eu vou colocar 8º, ano A, Enter. 8º ano B, Enter. 8º ano C. Não esquecer de colocar aqui embaixo como obrigatório. Agora, eu vou começar colocando uma pergunta. Então, eu vou em maisinho, adicionar. Vai abrir mais uma opção. Vou colocar uma pergunta. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar as perguntas que vocês me mandam nas atividades semanais de vocês. Então, já tá aqui o Word com as atividades de vocês. E vamos colocar primeiro uma pergunta dissertativa. Por exemplo, essa aqui seria uma pesquisa. Pesquisa sobre o que faz o influenciador digital no youtuber, escreva um relato no seu caderno. Então, ele vai escrever um relato na atividade, por exemplo. Eu vou selecionar, clicar no botão direito do mouse, colocar copiar, vou abrir o meu formulário, clico na pergunta e coloco colar. A pergunta vai aparecer aqui para mim. E aí, como vai ser uma dissertativa, eu venho aqui e escolho como parágrafo, que ele vai ter um texto de resposta longa, ou seja, ele vai poder descrever aqui com mais de uma linha.
Não esquecer de colocar como obrigatório. Vamos para uma próxima questão. Vamos dessa vez uma de múltipla escolha. Vem maisinho, adicionar pergunta. Eu vou lá buscar uma pergunta de múltipla escolha nas nossas atividades. Vamos buscar uma pergunta de múltipla escolha. Por exemplo, a primeira questão, aqui de geografia. Eu vou selecionar a questão toda, vou clicar no lado direito do mouse e colocar copiar. Vou lá no meu formulário, clico na perguntinha e botão direito, colo. Agora eu vou pegar e colar as alternativas. Eu seleciono todas juntas, A, B, C, clico no botão direito, copiar, volto para o meu formulário, venho na opção 1, clico aqui, botão direito, colar. Ele já vai colar as 3 de uma vez. Não esquecer de colocar como obrigatório. Vou no maisinho, adicionar pergunta. Vamos fazer agora uma pergunta que tem uma imagem. Vou lá, aqui o próprio professor de geografia fez essa pergunta que tinha essa imagem. Então, vou selecionar primeiro a pergunta, vou copiar, venho na pergunta, colar. Ele colocou o restante da pergunta debaixo da figura. Eu vou copiar. Venho aqui de novo, colo. Agora a imagem, como que eu vou fazer? Tá vendo esse íconezinho aqui? É para você adicionar a imagem. Mas para você adicionar, você tem que ter essa imagem salva no seu computador. Então, eu vou abrir o Word onde está a imagem. Vou clicar nela, clico no meu botão direito e vou colocar salvar como imagem. Vou vir aqui em minhas imagens, que é onde eu vou salvar, e vou salvar como GEO, de geografia. Salvo. A imagem está salva no seu computador, você vai voltar lá no formulário, clicar naquele ícone de imagem e colocar aqui no procurar. Eu salvei em imagens e coloquei como GEO o nome. Seleciono, venho em abrir. E a imagem vai aparecer aqui para mim. Então, tá a minha questão e a imagem que eu queria que ele visse na questão. Agora, vamos colar as alternativas. Vou clicar no botão direito. Copiar. Vem aqui na opção 1. Colar. Já veio um embaixo do outro. Não veio o Azinho, eu edito aqui que o A não veio. Acho que eu não selecionei o A. Mas é só você digitar, não tem problema. Não esqueci de vir aqui e colocar como obrigatório. Agora, vamos adicionar uma outra. Vocês geralmente me mandam links do YouTube com umas aulas para os alunos entenderem melhor a matéria. Então, vamos colocar um link de um dos vídeos aqui. Dá pra gente fazer isso. Vou pegar um link que vocês mesmos me enviaram aqui na atividade de vocês, por exemplo, esse aqui de educação física. Eu vou copiar o link, botão direito, copiar, vou lá no formulário, eu vou adicionar ele aqui, ó, nesse íconezinho aqui, ó. Clico nesse ícone, vem aqui URL, que eu já tenho o link do vídeo, clico no botão direito e colo. O vídeo vai abrir, eu vou clicar aqui em selecionar. E o vídeo vai aparecer aqui para mim. Eu posso colocar uma instrução do vídeo, né? Então, eu posso colocar, assista o vídeo e responda as próximas questões, por exemplo. Então, assim eu coloco o vídeo. É esse ícone aqui novamente, eu vou mostrar pra vocês, tá escrito adicionar vídeo. Apareceu aqui a caixinha de pergunta, sem querer. Então, se eu errei e coloquei errado, eu vou clicar nela e vem aqui no lixinho e ela vai sumir pra mim. Então, coloquei o vídeo e coloco a instrução sobre o vídeo. Vem aqui no vídeo, eu quero uma próxima pergunta depois do vídeo. Vou clicar em maisinho aqui, adicionar pergunta. E vai aparecer. Agora, nós vamos colocar uma pergunta
que ela exige uma formatação, por exemplo, um texto de português. Para ele vir na formatação certinha, com o parágrafo, travessão, se eu copiar lá na minha atividade, vamos copiar um texto, por exemplo, aqui. Por exemplo, se eu for copiar esse texto de português e for colar lá, ó, é um texto grande, eu vou copiar e vou lá no meu formulário. Se eu vir aqui na pergunta e colar, vai sumir a formatação dele. Ele vai estar todo junto, não vai ter mais parágrafo, vai sumir. Como que eu faço? Eu vou apagar, não vou colar o texto que eu quero formatado desse jeito. Vou até colocar o texto que eu quero formatado como imagem. Como eu faço isso? Eu vou lá no meu texto, vou selecionar ele e vou colocar no botão direito, copiar. Eu vou abrir um novo documento do Word, vou clicar no botão direito e vou colar ele, aparece uma opção de colagem para mim, em colar como imagem. E aí ele vai estar formatadinho aqui com os parágrafos. Aí eu vou selecionar o botão direito e salvar como imagem. Eu vou salvar esse texto como imagem. Eu colei ele como imagem, depois eu vou salvar ele como imagem. Escolho aqui onde eu vou salvar. Escolho o nome. Aí eu vou lá no meu formulário. E em vez de escrever, colocar em pergunta, eu venho aqui no íconezinho da imagem. Vou colocar em procurar. Eu salvei aqui em imagens. Porte. E vou abrir. E o texto veio do jeito que eu queria. Então, quando for um texto de português, ou quando for uma fórmula de matemática, né, que tem x ao quadrado, ou tiver raiz, uma expressão matemática, uma fatoração, que se você colar na pergunta ele não vai vir do mesmo modo que está no Word, você vai ter que salvar ele como imagem e colocar ele aqui como imagem do jeito que eu fiz. Então, eu colei ele como imagem, eu vou vir aqui e agora colar as alternativas desse texto. Vou colocar a questão. Vou copiar a questão, colo aqui na pergunta, e agora eu vou copiar as alternativas dele. Venho para as alternativas, copio, volto para o meu formulário, venho aqui embaixo a opção e colo as alternativas. Não esquecer de colocar aqui como obrigatório, tá? Vamos fazer novamente, a gente vai fazer como uma de matemática, por exemplo. Então, eu vou vir no maisinho, adicionar pergunta. Então, vou pegar uma atividade de matemática. Por exemplo, deixa eu ver. Alguma coisa de matemática que não vai do modo que nós queremos. Deixa eu ver do sexto. Ciências. Por exemplo, o professor de matemática, sempre ele coloca uns exemplos antes de ele dar as atividades. Então, se eu for colar esse exemplo 1 dele, se eu copiar e for colar esse exemplo 1, ó, a continha de menos que ele estava explicando não vai sair na formatação que estava no Word. Então, eu apago, vou voltar lá no Word. Eu quero mostrar para o aluno dessa maneira que está a continha, em pé. Então, eu vou selecionar o exemplo, vou clicar em copiar, vou lá no outro documento do Word que eu abri, clico no lado direito, na opção de colagem, coloco como imagem, clico no botão direito, salvo como imagem, então, eu escolhi onde eu vou salvar aqui no meu computador, salvo, agora sim, eu vou lá no meu formulário e clico na opção de imagem, procurar, onde eu salvei como mate, clico, venho em abrir,
e vai estar do jeitinho que estava lá o meu exemplo. Então, tanto matemática como português vão usar bastante esse modo, que é copiar e colar como imagem, salvar como a imagem e adicionar aqui no formulário como imagem, para vir a formatação bonitinha do jeito que vocês querem. Não esqueci de colocar obrigatório, aí você pode copiar a pergunta, copiar se for alternativa, vamos dizer que essa daqui seja uma resposta curta, por exemplo. Então, nós já vimos como colocar o nome, a turma, uma questão de resposta longa, dissertativa, de alternativa, múltipla escolha com imagem, como colocar um vídeo, como colocar um texto formatado, que tem que ser como imagem, e matemática também colocar como formatado. Se o seu computador não tiver essa opção de você selecionar, copiar e colar, não aparecer, tem uns computadores que ainda não tem, dependendo do Windows, não tem essa opção de colagem, de colar como imagem. Você vai vir aqui no procurar e vai digitar captura de tela. E aí ele vai abrir para você essa ferramenta de captura, né? E aí você vai clicar no novo, você vai estar na sua tela e você vai selecionar o que você quer capturar. E aqui você já salva como imagem. Vem salvar e automaticamente já salva como imagem. Vou colocar Mate 2, por exemplo. Então, essa é a opção para se o seu computador não tem essa opção de colagem igual o meu tem. Essa é uma opção. Vamos voltar lá para o nosso formulário. Agora, eu vou mostrar para vocês o que a gente tem que fazer nas configurações do nosso formulário. As configurações ficam aqui em cima, nesse ícone. Você vai clicar nas configurações. Primeiro começa por teste. Você vai colocar criar teste. Assim, ele vai corrigir as de múltipla escolha automaticamente para você. Vou explicar como. Primeiro você vem em criar teste e seleciona. Deixa selecionado aqui posteriormente e não deixa nenhum desses 3 quadrinhos selecionados. Vem a apresentação, tira também essa seleção, deixa sem selecionar nada. Vem em geral depois, tira coletar e-mails, porque às vezes o aluno não tem um e-mail, e aí isso impede ele de te enviar o formulário, porque aqui você ia deixar como obrigatório ter um e-mail, então não deixa selecionado. Também tira esse daqui de restringir aos usuários da Seduc. Então, em geral, você não vai selecionar nada, em apresentação não seleciona nada, apenas em teste, deixa criar teste e posteriormente, e salva. Salvei. Então, agora nós vamos colocar nossas respostas, para ele corrigir para a gente sozinho. Temos aqui uma questão de múltipla escolha. Eu vou clicar nela, vem aqui, vai me abrir chave de resposta. Eu vou clicar na chave de resposta, vamos dizer que a certa seja B. Eu vou clicar na B, que essa aqui é a certa. E vou falar quantos pontos ela vale. Então, eu vou colocar que ela vale 1 ponto e coloco como concluído. Então, ele vai salvar essa resposta certa para mim, e quando o aluno me responder, vai vir corrigido automático. Vamos para a próxima. Essa daqui, vou clicar na questão, venho em chave de resposta, vamos dizer que é o A. Cliquei no A e dou mais 1 pontinho para essa questão. Venho em concluído. Vamos ver se a gente tem mais alguma. Essa daqui, vou clicar na questão, vamos dizer que essa seja certa. Clico na alternativa certa, venho na chave de resposta, desculpa. Clico na alternativa certa, vamos dizer que essa seja essa. E venho aqui, ele vai valer 1 ponto. Uma opção que eu tenho também, vou colocar concluído, é enviar para os alunos de forma aleatória, né, as alternativas, aleatoriamente. Por exemplo, se um passa a resposta A, vamos dizer que essa daqui, eles passam a resposta um para o outro, falar que vai ser sempre a D. Mas eu posso falar para ele embaralhar, para cada aluno que receber numa ordem diferente. É nesses 3 pontinhos do lado do obrigatório, eu venho nos 3 pontinhos e coloco ordenar as opções aleatoriamente. Não se preocupe que corrigir, ele vai corrigir certo para a gente, mas para o aluno ele vai chegar embaralhado, para cada aluno numa ordem diferente. Essa é uma opção. Então, tá aqui nossa atividade, com várias opções de pergunta, de dissertativa, de alternativa, de colocando imagem, colocando um vídeo.
colocando texto formatado, colocando também matemática formatado. Eu vou vir em editar o meu cabeçalho, que eu coloco geralmente o logo da escola. Você vem aqui em personalizar tema, escolhe uma imagem. Pode ser essas imagens aqui que o Google já tem, são várias opções, mas eu vou fazer um upload de uma imagem que eu tenho, que é o nosso logo da escola. Eu venho em procurar, tá salvo em imagens. Aqui, logo Roberta. Coloco abrir. E coloco concluído. Ele vai aparecer o logo da escola aqui, que eu tinha salvo no meu computador. Posso escolher uma outra cor de fundo e coloco fechar. Lembra que ele sempre está salvando para mim. Agora, como que eu faço para colocar um professor para me ajudar, para ser um colaborador comigo desse formulário, para ele também ver as respostas dos alunos? Eu vou vir nesses 3 pontinhos, eu vou colocar adicionar colaboradores e eu vou digitar o e-mail do meu colega. Vou começar a digitar o nome de um professor da escola, por exemplo, o Ailton. Ele já vai automaticamente mostrar alguns e-mails de professores institucionais. Então, o Ailton é professor da escola. Se eu quiser colocar ele para me ajudar como colaborador, para receber as respostas, eu clico nele e coloco enviar. Ele vai receber um e-mail, ele vai clicar no link do e-mail e ele vai estar colaborando comigo, vai ter acesso ao formulário para ele também. Agora, como que eu faço para enviar esse formulário para alguém? Eu vou clicar aqui no botão direito em enviar, venho no ícone do link e coloco copiar. A partir daí, vocês geralmente me mandam no Word as atividades de vocês. Então, se você quer colocar esse formulário na atividade de vocês, você vai lá no Word que está aberto de vocês, por exemplo, no documento do Word, vem no botão direito e coloca colar. Esse link, eu vou ter acesso ao link, eu posso pegar esse link, vou copiar ele e coloco lá na nossa página do Facebook para o aluno ter acesso. Ou vocês podem ter esse link copiado e enviar no WhatsApp. Se o WhatsApp web estiver aberto no computador, envia no WhatsApp. Então, copiou o link, você pode colar no Word para mandar para mim no seu plano de aula como atividade. Você pode colocar no Facebook, igual eu faço, eu copio, e aí eu venho e coloco no Facebook nas nossas atividades. E você pode colocar no seu Google Classroom. Então, eu vou abrir a outra aba aqui para mostrar para vocês. Vem aqui nos meus aplicativos, Google Sala de Aula. Essa mesma atividade eu vou colocar lá no Google Classroom. Eu vou colocar numa sala teste que eu tenho aqui. Então, Roberta, por exemplo. Clico na sala que eu quero colocar. Venho em atividades. Criar. Atividade. Eu vou colocar aqui, adicionar um link. Ele já está copiado, lembra que eu copiei? Eu clico no botão direito e coloco colar. E adicionar link. E o formulário vai parar aqui no Google Classroom para mim, para os alunos terem acesso a ele. Coloco clicar no link e responder as atividades. E posso colocar o título, atividade, educação física, por exemplo. Aqui eu posso selecionar todas as turmas que eu quero enviar essa atividade. Se eu quiser restringir algum aluno, posso colocar o valor que ela vai ter, posso estipular uma data de entrega. E eu venho aqui em criar atividade, não esquecer de criar. E aí o aluno vai ter acesso ao formulário para ele responder. Como que eu vejo essa resposta do aluno? Então, eu vou pegar um formulário que eu já tenho, que já está respondido. Se eu clicar no íconezinho aqui, vai aparecer todos os meus formulários. Eu vou pegar essa variação que nós fizemos do provão. Por exemplo, o provão do 6º ano.
ele tinha um total de 32 questões de múltipla escolha. Então, cada questão eu coloquei que ele valia 1 ponto. Então, ele valia 32 pontos. Resposta, aqui eu tive 112 alunos que responderam. Eu vou clicar em respostas. Você tá vendo que aqui tá não aceitando mais respostas? Porque eu dei um prazo para eles responderem. Passou esse prazo, eu selecionei aqui, não aceitar minha resposta. Se ele clicar no meu link, vai aparecer essa mensagem para ele. Este formulário não aceita mais respostas. Se eu quiser deixar ele aberto novamente, se eu colocar aceitando respostas, quando ele clicar no link, ele vai poder responder. Então, está selecionado não aceitar respostas, ele vai clicar no link e vai aparecer essa mensagem para o aluno. Aqui nas respostas geral, eu posso ver, por exemplo, selecionar turma. Quantos alunos responderam de cada turma? Ele faz o gráfico para mim, ó, 24 do sexto A, 16 do sexto B. Ele faz um gráfico questão, por número de acertos, ó. Essa era a alternativa correta. 53% dos alunos acertaram. Então, ele faz questão por questão. E eu posso ver a resposta individual do aluno. Eu venho aqui, individual. Passo aluno por aluno aqui na setinha. Por exemplo, esse aluno, de 32 pontos, ele fez 30. Quem é o aluno? Breno Nogueira, sexto ano A. E aqui embaixo eu vejo toda a prova dele. O que ele errou, o que ele acertou. Agora, para eu fazer uma planilha com essas respostas, igual eu enviei para vocês, vocês vêm nesse iconezinho aqui, que é resposta em planilha. Você vem, vai estar uma planilha com a data, o horário, nome do aluno, o ano do aluno, qual foi a pontuação dele, resposta por resposta que ele assinalou. Então, primeiro eu vou salvar, eu vou fazer um download do Excel. Eu vou salvar uma planilha para mim. Salvei, eu vou abrir ela. E eu vou mostrar um pouquinho como que organiza essa planilha. Porque aí fica bem mais fácil para eu colocar as notas do meu aluno. Eu vou separar por turma, porque ele vem na ordem que foi respondido. Então, eu vou ter que separar por turma e colocar em ordem alfabética. Você clica aqui em habilitar a edição. Aí, a primeira coisa, a gente vai selecionar as turmas, a coluna das turmas, seleciona até o final. Vem aqui, classificar e filtrar. Clica em classificar de A a Z. E deixa aqui selecionado mesmo, expandir a seleção e coloca classificar. Pronto. Aí já vou ter uma organização, já começou minha organização. Então, primeiro, sexto A. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar daqui da onde começa o sexto B, vou puxando o mouse até onde termina o sexto B. Terminou o sexto B aqui. Aí, eu vou clicar no botão direito e vou colocar recortar. Vou vir aqui embaixo, tem um maisinho. Vou abrir uma outra aba. Eu vou colar o sexto B aqui. Então, eu vou fazer isso turma por turma. Eu vou recortar, vou colar e vou abrir uma planilha para cada turma. Vamos ver aqui o sexto A. Como eu vou fazer para organizar também o sexto A? Em ordem alfabética. Então, eu vou selecionar agora a coluna só do sexto A, que eu deixei aqui. Vou vir novamente classificar de A a Z e classificar. Então, agora, eu tenho os alunos em ordem alfabética. Muito mais fácil para eu colocar as notas deles e ver a pontuação. Então, você separa a planilha por turma e depois na ordem alfabética. Então, pessoal, eu acho que é isso que eu consigo ajudar vocês hoje. Qualquer dúvida, vocês sabem que é só me enviar uma mensagem no WhatsApp. Muito obrigada.